Olá, tudo bem com você? Aqui é a professora Ellen e hoje eu quero te falar 4 coisas que você deve aprender para você ter aquela disciplina inabalável e aprender a estudar em casa, aprender a estudar muitas vezes sozinho, muitas vezes inclusive baseado na adversidade, tá bom? E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que você deve conhecer o inimigo. E quem seria esse inimigo, Ellen? O seu cérebro. Você deve conhecer a si mesmo. E você deve entender que qual seria o melhor momento, o maior momento seu de eficiência para os estudos, tá bom? Eu vou te falar que é científico que a maioria das pessoas que estudam, né, ou desempenham uma atividade intelectual, ela tem maior desempenho intelectual pela manhã, no começo da manhã. Mas eu também quero te falar que eu tenho vários alunos e vários conhecidos também que têm performance, que o desempenho de manhã é péssimo. O desempenho da pessoa a partir das 10 horas que começa a pegar no tranco. E também eu não quero que você se sinta desestimulado justamente porque você não faz parte nem do primeiro grupo, nem do segundo grupo e você, por exemplo, faz parte do grupo da madrugada. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que você deve conhecer o seu inimigo. Você deve saber qual que é o maior momento ou o momento que o seu cérebro se encontra preguiçoso, que você se encontra cansado, seu desempenho vai lá embaixo, porque justamente naquele momento você vai ter que direcionar a sua atividade, tá bom? Eu vou te dar o meu exemplo. Eu sou muito boa pela manhã, de madrugada, acordo muito cedo, isso há muitos anos. Eu acho que desde que eu me entendo por gente, eu tenho esse hábito de acordar cedo, tá bom? E o que eu fazia quando eu estudava para concursos públicos? Eu colocava as minhas aulas online à tarde. No meu caso, na época, eu tinha que presencial assistir a aula online lá. Eu morava em Goiânia na época e era assim a condição que eu tinha. E eu colocava à tarde. Por que você não colocava à noite? Porque à noite eu ia dormir, literalmente. E à tarde eu teria condições de enfrentar a matéria, mesmo estando num momento que eu não estava muito bem desempenhado. Então, de manhã, como eu rendia bem em casa, rendia bem sozinha, rendia bem fazendo questão, bem fazendo resumo, eu me concentrava no meu melhor momento. Eu começava com as disciplinas, inclusive aquelas disciplinas que eu tinha mais dificuldade, porque o meu pico de desenvolvimento intelectual era bem na madrugada, no começo da manhã, tá bom? E por falar nisso, eu quero que você entenda também a importância do seu planejamento. Perceba, eu sei do que eu sou capaz, o que é o meu melhor momento e eu tenho que me planejar. É a segunda coisa que eu quero que você entenda. Você precisa ter um planejamento. E um planejamento não é um planejamento pensado, é um planejamento registrado. Você tem que avaliar aquele planejamento ao longo da sua semana. Será que eu estou cumprindo? Será que eu não estou cumprindo? O porquê que eu estou cumprindo? E lembre-se também que o melhor planejamento é aquele que é executado, tá bom? Não é o planejamento do João, seu vizinho, que estuda 10 horas por dia líquidas. É o planejamento seu que é executado. Então, no segundo momento, eu quero que você dê atenção para o seu planejamento, aquilo que está sendo executado. A terceira coisa, talvez uma das mais importantes, é você ter uma metodologia de estudo. E por que eu bato tanto nessa tecla? Porque essa tecla é a que faz diferença na sua aprovação. Se você tiver uma maneira correta de se estudar, se você tiver um passo a passo, se você tiver um caminho, é muito mais seguro, é muito mais fácil de você chegar lá, tá bom? Eu quero que você entenda que você tem que ter uma maneira correta de se estudar, de ter pausas, de saber fazer resumos, de saber fazer revisão, de saber fazer provas, simulados. Você precisa de uma metodologia, você tem que saber a maneira correta de se passar naquele concurso que alguma pessoa que você queira, sei lá, teve aquele resultado, o resultado próximo. Você não vai perguntar, por exemplo, para sua irmã que estuda para o vestibular aí a horas a fio, que como que passa no concurso, sendo que ela nem teve esse resultado.
resultado. Ou para sua mãe, me perdoa, mas se ela é dona de casa, o que ela entende de aprovação, por exemplo, num concurso para delegado, caso você queira ser um delegado, você tem que perguntar, você tem que ir atrás das informações, do passo a passo, de que alguém que já teve aquele resultado que você quer, essa pessoa possa te ajudar, possa te mentorar, possa te assessorar nesse processo, tá bom? E a quarta coisa, também não menos importante, é a sua capacidade de desenvolver um não. Você tem que saber se posicionar para as pessoas que estão à sua volta. Muitas vezes a gente não se posiciona, as pessoas elas entram na nossa vida porque a gente permite que elas entrem. Elas fazem aquilo porque você permite aquilo que você faça, tá bom? E eu lembro que eu já sabia praticamente me posicionar desde a época do vestibular, né? Eu lembro que eu tinha um quarto separado com a minha irmã, eu era bem Caxias, e eu lembro que eu estudava para o vestibular e eu tinha meu horário de parar meus estudos. Então tinha um momento de eu conversar e com ela, né, no caso da minha irmã, e um momento de eu parar. Eu falava, acabou o tempo, eu voltava lá, já suba o sol, podia ter televisão, podia ter tudo. Eu voltava na minha condição inicial, que é estudante. Então você tem uma maneira também de você falar com as pessoas, de você posicionar que aquele seu projeto de vida é importante. Eu também faço muito isso com os meus alunos orquestrando, que é uma metodologia que eu desenvolvi do meu curso online, justamente com todo esse passo a passo, de saber conversar com o cérebro, de saber como estudar, de saber como fazer prova, de saber como conversar com as pessoas de maneira geral. Tá bom? Então, neste vídeo, eu quis te passar como você desenvolve uma disciplina inabalável para estudar em casa através de 4 passos. O primeiro é conheça a ti mesmo, que você deve conhecer os seus melhores horários, você deve conhecer o seu inimigo, você deve ter um bom planejamento. Lembre-se, o melhor planejamento do mundo é aquele que é executado. Terceiro, você ter uma metodologia assertiva, um passo a passo correto para você ser aprovado num bom concurso público. E a quarta coisa é você saber se dizer não e você conseguir de uma vez por todas saber se posicionar em frente às pessoas que talvez tentam te sabotar no seu processo de aprovação.